Jerusalém celestial Jerusalém Celestial TV, falando de Jesus para você. Louvado seja o nosso Senhor, graça e paz, uma vez mais, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, desse ministério, Senhor, nossa força, igreja online. Hoje eu quero lhe contar uma história que eu vi há muito tempo atrás, desse mesmo grupo, que fala de um rei, um exército e um homenzinho. Um rei que convocou o seu exército, seu soldado, seu capitão, coronel, general, para invadir uma fortaleza inimiga. Mas aquele rei, ele também convocou um certo homenzinho pequeno, que, atendendo o chamado do rei, foi até a casa do rei, conversou com o rei, se alegrou muito, quando recebeu do rei um convite para que ele fizesse parte do exército, para que ele fosse também com o exército. E ele ficou muito feliz porque se achava importante para o rei. E o rei deu uma missão àquele homem. E aquele homem, muito contente, como disse, se tornou no exército do rei. Mas aquele homem, ele começou a olhar para os guerreiros, para os soldados, e via aqueles homens grandes, homens fortes, e ele começou a olhar para ele. E ele se sentiu pequeno, se sentiu incapaz de lutar como aqueles soldados, porque ele não tinha a mesma força, não tinha a mesma estatura, não tinha a mesma altura. Então pensamentos contrários começaram a surgir na mente daquele homem. E aquele homem se deixou levar pelos pensamentos contrários, e ele desistiu de servir ao rei, desistiu de ir para a batalha. A função daquele homem era somente entrar pela pequena fenda que havia na muralha, descer as escadas, degrau da escada, abrir o portão para que os soldados conquistassem aquela fortaleza. Mas ao fazer isso, ao desistir, o exército não teve êxito. O rei não conquistou a fortaleza inimiga. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? Eu quero que você reflita nessa história que um querido amado irmão contou uma certa feita aí, a fenda na muralha. Quem sabe você se encontra na mesma situação deste homem, daquele homenzinho que foi chamado, que foi convocado pelo rei, aceitou a proposta do rei, está contente ou estava contente, e de repente você começou a olhar para os outros, seus companheiros de batalha, e viu que eles eram muito fortes, maiores do que você, e você está se sentindo ou se sentiu incapaz. Eu não sou como aqueles homens fortes, eu não tenho a mesma bravura, não tenho a mesma força, eu não vou. Eu vou desistir, porque não dou conta de lutar, não dou conta, não tenho serventia nessa jornada. E sabe, você está se achando assim, nesta semana, neste dia, neste ano, e já pensa em desistir da tarefa que foi dada pelo rei. Se você se encontra assim, meu amado irmão, eu quero dizer para você, não tema, erga a cabeça, siga em frente. Não se menospreze você mesmo. Não olhe para os teus companheiros que parece ser maior do que você, mais forte, não. Olhe para você, você tem um potencial. Você pode vencer. Você pode invadir a fortaleza do inimigo e sair vitorioso. E conquistar para o rei a batalha. Conquistar a vitória para o rei. Não desista.
Porque o rei te chamou, não foi para você ser um desistente. Você faz parte do exército de anjos do Senhor. E o rei que te chamou chama-se Rei Jesus, que te designou para fazer uma tarefa, uma missão aqui na terra. Quem sabe a sua missão é invadir o campo do inimigo. Como? Através da oração, através do louvor, através da mensagem da Bíblia, para levar o Evangelho para muitos que se encontram no mundo de treva, sem luz, sem esperança, abandonado, sozinho, e necessita de ouvir uma palavra amiga, necessita de ouvir uma palavra de fé, uma palavra emotiva. Outros necessitam de uma oração, de um consolo, de um abraço, de um conforto, e sentir uma presença gloriosa do Senhor. E você não está lá para aconselhar, para estender as mãos a essa pessoa que está precisando desta ajuda. Porque você pensa que não vai conseguir, porque você pensa que é pequeno, porque o inimigo fez surgir na sua mente que você é incapaz, que você não dá conta, que você não pode vencer o seu inimigo. Não tema. Lembre-se, você tem um general, e esse general nunca perdeu a batalha. Esse general nunca deixou você perder a guerra. Ele sempre está ao teu lado, lutando, para te fazer um vencedor. Esse general chama-se o General Jesus. Qual será a muralha que você vai ter que enfrentar? Qual será a brecha que você vai ter que passar? Por qual brecha você vai ter que passar para abrir os portões e o exército conquistar a vitória para o Rei Jesus? Pois o Rei depende de você para que ele possa ter êxito no seu plano, no seu projeto de conquistar o campo e a fortaleza do inimigo, através da tua fé, através da tua oração, através da tua determinação, através da pregação que você vai pregar. Porque nós somos designados para isso. O Senhor Deus, Ele nos deu uma missão. Cabe a você ser corajoso, valente, não olhar para a sua estatura, para o seu tamanho, mas enfrentar e ver que você é grande e forte o suficiente para vencer o teu inimigo. Você já parou para pensar, meu amado irmão, se Davi fosse olhar para a sua estatura, porque ele era pequeno, ele era apenas um jovenzinho, que teria que enfrentar a um gigante de quase 3 metros de altura ou mais, um homem valente, um guerreiro experiente, e ele um jovenzinho pequeno, inexperiente na batalha, na guerra. Mas Davi não se deixou se levar pela altura, pela força, pela brutalidade daquele gigante que afrontava a Israel e ao seu Deus. Ele disse que enfrentaria, que lutaria com aquele rei, com aquele gigante, Golias, do qual ele disse: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o Deus dos exércitos? E ainda ele disse: você vem a mim com vara, pau e espada, e eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E disse para aquele gigante: ainda hoje o Senhor entregará nas minhas mãos a tua cabeça. E saberá o filisteu que Israel há Deus, que há Deus em Israel. Então Davi, ele não se intimidou diante do gigante. Era impossível para Davi vencer aquele homem, aquele monstro. Mas a sua fé o fez um gigante, o fez maior do que ele. Com 5 pedras lisas na funda, acertou uma das pedras a fonte do gigante. Porque estava com ele o espírito, não de covardia, mas o espírito de bravura, o Espírito Santo de Deus, que estava ali, que fez com que Davi acertasse a mira na fonte do gigante. O gigante caiu, tombou, e com a sua própria espada, Davi cortou a sua cabeça. Levantou do arraial do filisteu e mostrou que o Deus de Israel é o Deus soberano, é o Deus forte, é um Deus que não vence, que não perde batalha. Assim é o nosso Deus. O mesmo Deus que Davi servia, o mesmo Deus que Davi cria, é o Deus que eu e você servimos hoje. Temos que ter a mesma
a mesma fé que Davi? Qual será o gigante que vem nos perseguir? Qual será o gigante que vem nos acusar? Qual será o gigante que vem nos amedrontar? Qual será o gigante que diz que nós não temos coragem de lutar, que nós não temos guerreiro para lutar com ele? Quem sabe é o gigante da enfermidade. Quem sabe é o gigante da dívida. Quem sabe é o gigante da depressão. Quem sabe é o gigante do abandono. Quem sabe é o gigante da confusão, da contenda, da inveja, da mentira. E tantos gigantes que surgem no dia a dia. Mas lembre, você é maior do que este gigante. Você não está só. Lute com a espada da justiça e o escudo da fé. Você o vencerá, o gigante que te assola, que vem te amedrontar e quer pôr medo. Vença em nome de Jesus. Porque maior do que esse gigante é o que está com você, é o Espírito Santo, que te fará vencer os teus inimigos, os teus gigantes. Pois não faça como um homenzinho que desistiu, que olhou para a sua pequenez e não foi, não lutou, não passou pela fenda, não abriu as portas da fortaleza. Então, aquele rei não teve êxito. O Rei Jesus, precisa de você para levar a sua palavra, para pregar o seu evangelho, para orar pelos enfermos, para orar pelos oprimidos, para orar pelos mais necessitados, para levar a luz para aqueles que estão nas trevas. É você que foi escolhido. Não importa o teu tamanho. Se tens 1 metro, 1,60 m, 2 metros, 1,80 m, não importa. O que importa é a tua fé, a tua coragem, a tua determinação. Pois o Senhor está contigo. E se você está contigo, você será mais que vencedor. Não seja um covarde. Não seja covarde. Não se entregue aos problemas. Não se entregue à dor. Não se entregue à luta. Pois a guerra não está perdida. Quem luta por você é um Deus Altíssimo. É o seu exército que garantirá a vitória para você, para mim. Nós jamais lutamos só. Nós jamais estaremos só. Sempre há um Deus conosco que nos garante a vitória por meio de seu Filho Jesus. Esta é a meditação para a tua e para a minha vida. Não faça como um homenzinho que desistiu, que teve medo, que se achou incapaz de entrar pelaquela fenda, abrir os portões para que o exército do rei conquistasse a fortaleza do seu inimigo. Vá, entre pela fenda, abra os portões, para que o soldado entre, para que os anjos entrem e comece a batalha e derrote o império do mal, o império da morte, o império de Satanás, o império do inferno que tem assolado a igreja do Senhor Jesus. Nós somos soldados. Como soldados, jamais podemos desistir. A nossa arma é a fé, a oração, a palavra de Deus é a nossa espada, o escudo da justiça. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Para ouvir essa e outra mensagem mais, acesse nossa página no YouTube, Jerusalém Celestial TV. Compartilhe com seus amigos, no seu grupo de WhatsApp, com seus colegas, seus irmãos. Vamos juntos semelhar a semente que é a palavra de Deus. Porque Deus precisa de você. Você foi escolhido para fazer a missão. Aí na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para que o YouTube notifique assim que eu colocar novo vídeo. Deus abençoe. Shalom Adonai. Baruch Hashem.